Boa tarde, tudo bem? Estamos de volta, então, com as nossas lives e hoje, através da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Então, olá, mulheres, homens, amigas, amigos e todas, todos e todes que estão aqui participando conosco. Compartilhem essa live, vai ser maravilhosa. Neste grande diálogo, então, nós estaremos falando do papel da mulher na educação social e no SUAS. E para quem não me conhece, eu sou a Janaína Fernandes, mãe Janaína de Iemanjá, e aqui represento a nossa Secretaria de Políticas para Mulheres em São Leopoldo, onde estou contribuindo ao lado da nossa secretária Margarete, que logo mando um grande abraço e, através deste, estou abraçando virtualmente toda a equipe da CEPOM e do Centro Jacobina. E o nosso grandioso e guerreiro prefeito Arivanazzi e toda a equipe de gestão, a nossa gratidão mesmo, né, por todo o comprometimento e responsabilidade diária com a vida de todas as mulheres e suas famílias desta grande São Leopoldo. Então, tudo começou, né, lá no século XX, quando as mulheres se uniram e começaram a ir às ruas exigir o direito do voto e de dignidade para trabalho em suas condições. O Dia Internacional da Mulher também é uma oportunidade de reflexão e chamar a atenção para as lutas sociais diárias e emblemáticas, onde nós, mulheres, somos protagonistas. A violência doméstica, infelizmente, política e institucional, obstétrica, seguem nos matando e assistimos diariamente à morte das nossas mulheres. A educação social, ela traz, então, o SUAS tem um papel de suma importância em suas lutas, e é por este motivo que hoje tenho o prazer de receber as nossas convidadas para dialogar, e dialogar sobre este tema maravilhoso, que é, então, o papel da mulher na educação social e no SUAS. Nadir, nossa vereadora Nadir, está aí, minha querida? Nadir Maria de Jesus, professora, aposentada, ex-conselheira tutelar, militante na defesa das causas sociais, ex-presidenta do Conselho de Igualdade Racial e dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, educadora social, atuou dentro da gestão do Arivanazzi, ou seja, a última gestão, né, como nossa diretora, então, do Departamento de Igualdade Racial da Secretaria de Direitos Humanos, e atualmente, com muito orgulho, é a nossa primeira vereadora negra do PT em São Leopoldo. E agora, mais uma vez, com mais uma graduação acadêmica de filosofia, não é, Nadir? Seja muito bem-vinda, minha vereadora, muito bem-vinda mesmo, é um orgulho te ter aqui. Obrigado, Janaína, obrigado pelo acolhimento. Para mim é um grande prazer dividir esse espaço importante com a Carol, com a qual eu tenho muito carinho, com a Fernanda. Um abraço a toda a equipe da CEPOM, em nome da Janaína, que está aqui fazendo este acolhimento maravilhoso. Então, ela já me apresentou, né? Eu sou a Nadir, vamos lá, vamos chamar elas. Orgulho. Com vamos muito chamar orgulho. Elas, então? Vamos chamar elas. Então tá. Com muito orgulho, sendo a primeira mulher negra. Muito obrigada. É verdade. Isso é orgulho mesmo. E a Carol? Carolina Cerveira, assistente social, formada pela Unicinos, mãe do Antônio, que é lindo e maravilhoso, militante de esquerda, trabalhadora do Sistema Único de Assistência Social há 15 anos. Nossa, é uma jornada, né? Há 15 anos, exercendo atualmente, então, a função de diretora de proteção social básica na Secretaria de Desenvolvimento Social de São Leopoldo. Seja bem-vinda, Carol, seja bem-vinda ao nosso diálogo. Obrigada, Jana. Eu aproveito para desejar uma boa tarde e um bom mês de março de lutas para nós, mulheres todas, né? Nos diferentes lugares que estamos. E dizer que é um prazer estar aqui com vocês, com a Nadir, com a Fernanda, contigo, que são mulheres com quem a gente compartilha aí já
bastante tempo, né, de trabalho, de lutas, e também de crenças, né, de crenças no mundo melhor, que seja mais justo, mais igualitário, né, e é por isso que a gente luta e trabalha incansavelmente. Então, é muito bom estar aqui com vocês e desejo aí uma boa roda de conversa para todas nós. Obrigada. Vamos chamar a Fê, então? Fernanda Kenfield. Eu até fiquei com medo de pronunciar errado, mas foi assim que ela me falou. Assistente social, coach de mulheres, maravilhosa, mestra em ciências sociais, atualmente atua no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Né? E na área, então, da infância e juventude, e atua com mulheres, grupos de mulheres, através do coach. Então, Fê, seja muito bem-vindo ao nosso diálogo. Gosto sempre da gente introduzir assim, mas para isso também fazer com que a gente se sinta melhor nessa live. Seja bem-vinda, Fernanda. Quero dizer aqui da minha gratidão pelo convite, né, da secretária, da CEPOM, da equipe, né, é muito bom estar num espaço como esse, com essas gigantes aí, né, que é a Carol e a Nadir, que a gente já, assim, eu sou de Porto Alegre, mas eu sou leopoldense desde que aqui estou, né, nesses 20 anos do SUAS, quase, agora há 2, 3 anos no tribunal. Então, quero dizer, assim, da minha gratidão de poder estar aqui partilhando um pouco das nossas experiências e conhecimentos com quem está aqui, né? Eu vi que tem muita gente entrando, dando um oi, então, muito bom. Vamos compartilhar. Espero que a gente tenha uma boa roda de conversa aí mesmo. Então, gratidão a toda a equipe. Então, para que a nossa live tenha muitas e muitas mulheres e homens e pessoas que entendam o nosso assunto, vou pedir para as pessoas que estão assistindo neste momento que compartilhem. Compartilhem muito nas suas redes sociais, com os seus amigos, para que a gente possa aproveitar ao máximo essa roda de conversa com essas mulheres maravilhosas. Bom, então assim, nós vamos ter 3 blocos, né, que esse é o primeiro que a gente já fez, e para que a gente possa seguir para o próximo bloco, eu vou chamar algo muito especial para nós, né, que a gente vai assistir antes das nossas manifestações. Então, eu gostaria muito, neste momento, que a gente pudesse prestigiar a magnífica Gisele Kills, que é uma parceria, né, com a Secretaria de Cultura aqui de São Leopoldo, e que veio através da Lei Aldir Blanc, onde ela foi beneficiada. Essa mulher é maravilhosa. Quero convidar as nossas convidadas para que a gente possa assistir junto com esse público que está com nós. Tá bom? Sou cantora e professora de técnica vocal e faço parte dos artistas que compõem a agenda cultural do mês de março da Prefeitura de São Leopoldo. Venho convidar vocês para conhecerem alguns dos projetos que foram contemplados na Lei Aldir Blanc. São vários artistas com vários repertórios e eu tenho certeza que tu vai gostar. Meu projeto chama Mulheres de História e esse é um pedacinho do que vocês vão ver por aqui.
Ah, tinha desligado meu microfone. Linda, maravilhosa, né, meninas? Coisa mais gostosa escutar isso e saber que as nossas mulheres aqui em São Leopoldo e através da Lei Aldir Blanc, né, a nível Brasil, que a gente foi protagonistas também dessa política aqui no Brasil, né? E a gente tem orgulho de dizer isso, porque a nossa cidade, ela sempre se propõe, e aí ver que as nossas mulheres estão sendo beneficiadas, isso é maravilhoso, e eu acho pontual para todas as políticas que a gente faz, que a cultura esteja dentro da gente. Então, vamos partir para o nosso próximo bloco, vamos começar o nosso papo, porque a gente também tem outras atividades, mas antes disso eu quero mandar um abraço aí para a equipe da CEPOM que está acompanhando, em especial a nossa secretária Margarete. Então, vereadora Nadir, eu te convido então para te fazer a tua saudação inicial, mas antes disso eu já quero te deixar uma pergunta, tá bom? E essa pergunta é para que tu possa estar fazendo a tua fala, então, e nos contribuir e nos alegrar com aquilo que tu vai falar nesse momento, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vereadora, a educação social é uma área que surge para trabalhar com pessoas com maior vulnerabilidade, eu sempre me atrapalho, vulnerabilidade social, em sua grande maioria, são mulheres, pardas e pretas. Para você, enquanto vereadora dessa cidade, qual a importância da educação social na vida das mulheres? Ou seja, dessas mulheres que a senhora bem conhece e trabalha muito. Com a palavra, a nossa vereadora Nadir. Então, Janaína, Fernanda, Carol e demais internautas que estão nos acompanhando, né, a falar desse papel importante, né, do SUAS, né, da questão. O que acontece? Nós, pessoas que somos de comunidade, pessoas mais periféricas, no qual eu me incluo, a gente cresceu com aquela ideia de serviço social ser assistencialismo. Era esse o papel até então, né? Eu acredito até mais ou menos 2005, né? Quando surge então o SUAS, que o serviço social de uma cidade ele era para fazer assistencialismo, dar comida para os pobres, que é necessário, né? Mas era um papel único de fazer isso. Então, quando surge, né, em 2005 e acrescentaram em 2011 o SUAS como papel de transformação dentro da sociedade, né, onde o objetivo maior é alcançar uma cidadania para todas as pessoas. Isto é fundamental. Se parte do momento de ir lá, entregar uma sacola econômica para um pobre e dizer, eu fiz a minha parte, né, e se passa por uma construção de cidadania, aonde além, se for necessária, a sacola econômica, principalmente agora, nesta época de pandemia que estamos vivendo, então eu não estou descartando a possibilidade da comida, mas o SUAS vai além disso, né? As nossas assistentes sociais estão aqui para confirmar isso, que não basta dar uma sacola econômica para uma pessoa, mas sim trabalhar a questão da inclusão, dessa pessoa na sociedade como um ser protagonista da sua história. E isso a gente fez muito bem e faz muito bem. Eu quero estender meus parabéns para o nosso secretário Fábio Bernardo, que faz um trabalho excelente na secretaria, junto com as assistentes sociais que estão aqui, toda a equipe. Então, se parte desse pressuposto, Jana, que não se faz mais assistencialismo. E nós, mulheres, né, nós crescemos, infelizmente, né, até pouco tempo atrás, a mulher, inclusive, era responsável pelo pecado do homem, né? Se a mulher não tivesse comida, maçã, não sei, mas tem toda essa trajetória de carregarmos uma culpabilidade que não é nossa, né? E isso perpetuou durante muitos anos, que então a mulher, por ter sido a originária do pecado, ela ficaria, então, com a parte educacional dos filhos, onde o marido trabalharia fora, né? E a mulher ficaria encarregada da educação, né, dos filhos, o que fez muito bem e faz muito bem. Com o passar dos anos, com as lutas das mulheres, que nós não estamos aqui à toa, nós tivemos mulheres lutadoras, batalhadoras, para que nós estivéssemos aqui hoje. A Jana fez um histórico ali da questão das mulheres lutarem, e o porquê do mês de março, né?
das mulheres lutarem para o voto, das mulheres lutarem para usar uma calça comprida, né, gente? Hoje a gente sai na rua de calça comprida, mas nós sabemos que mulheres lutaram muito para colocar uma calça comprida. Então, nós temos um papel dentro da sociedade fundamental. Essa história que a mulher é o sexo frágil, ele está derrubado, né? Nós somos fortes, nós somos de uma inteligência, de uma potencialidade, de um tudo, né? E o SUAS, ele vem, então, com esse recorte, Janaína, para orientar, para auxiliar, para colocar a população, principalmente periférica, num patamar de cidadania, né? Eu tive o prazer de trabalhar, de ter como coordenadora a Carol, tive o prazer de trabalhar com a Fernanda, e todo o nosso trabalho sempre foi voltado para a cidadania, né? Com muitas oficinas, com acolhimentos, principalmente com respeito às pessoas. Então, o trabalho da assistência social, ele volta, então, para a questão da cidadania, onde todas as pessoas, independente do seu credo, da sua etnia, da sua cor e raça, gênero, ela tem que ser levada a sério como cidadão, como cidadã, né? Então, eu queria deixar isso registrado, né? A importância de termos esse objetivo, e que sim, Jana, esse trabalho que as assistentes sociais fazem, tanto nos CAPs, nos CRAS, no CREAS, ele tem essa finalidade, que é devolver para o cidadão uma coisa que às vezes já foi lhe tirado, que é a autoestima, que é a confiança, que é o respeito, né? Então, é um trabalho fundamental na nossa cidade. Parabenizo as meninas que trabalham, todas as meninas dos CRAS, dos CREAS, dos CAPs, né? Que das sedes, né? Que fazem esse atendimento tão bem feito para a nossa comunidade, junto com o nosso prefeito Vanazzi, com comprometimento pela vida, né? Que dá condições para que possamos aumentar cada vez mais a autoestima e o reconhecimento da pessoa. E eu só queria concluir dizendo que a educação social, ela é importante e fundamental, e nós, mulheres negras, a gente já traz isso desde o tempo da nossa escravidão, onde nós somos proponentes da libertação dos nossos homens e filhos na escravidão. As mulheres trabalhavam, além de educar e de cuidar dos seus filhos, além de cuidar dos filhos da casa grande, as mulheres tinham a incumbência de guardar o pouco dinheiro quando recebiam para pagar a alforria dos seus maridos e dos seus filhos. Então, a mulher negra, ela tem um papel fundamental na área da educação. A mulher negra, assim como as demais mulheres, mas eu me refiro à minha etnia, um papel fundamental, que é educar, que é amar, que é ter comprometimento com a vida, e isso se reflete exatamente no que se faz até hoje. Então, meus parabéns a todas as mulheres, meus parabéns às mulheres guerreiras por esse mês de março, que essa luta não é uma luta do dia 8 de março, nem do dia 9, nem do dia 10, mas uma luta constante, né? Uma luta permanente que nós podemos, sim, e dizer mais uma vez, se hoje eu, negra, estou aqui ocupando uma cadeira no Legislativo, porque as minhas ancestrais lutaram, batalharam, morreram para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, meu grande agradecimento, meu grande abraço, e continuo com vocês. Que lindo, Nadir. Não esperava outra fala. É exatamente isso. Até porque nós temos aqui uma grande educadora também, né? Que nos trouxe o privilégio de poder estar nas comunidades, conseguir acolher as pessoas, porque esse acolhimento é o mais importante. Muitas vezes a gente trata como o assistencialismo, né? Mas o assistencialismo foi como a gente foi formada ou forjada lá atrás, como tu bem disseste. E eu estava olhando para a Fernanda agora, acho que a Fernanda não está me reconhecendo, mas eu trabalhei com ela também, quando nós éramos da Secretaria da Mulher, com a ex-secretária Neca, e eu acho que agora que ela está começando a se lembrar, e eu me lembro muito bem dela exatamente nesse propósito de junção, né, da assistência social, né, de tudo aquilo que a gente faz, e que vocês fazem com muito valor, e eu sou apaixonada pelo trabalho de vocês. Uma vez eu sou formada em exatas, né, mas uma vez me perguntaram por que eu não faria, então, assistência social, e a minha resposta, acho que a pessoa não gostou muito, mas, como eu sou mãe de santo, eu sempre disse, gente, eu não quero misturar, eu não quero fazer do amor que eu tenho pela assistência social e pelo acolhimento às pessoas, a minha profissão. Eu quero ser o que eu sou, e eu aprendo tanto com as gurias, e sempre que eu erro um pouquinho, elas me puxam a orelha, e isso eu acho que é importante, porque o nosso trabalho também
né, enquanto gestores, enquanto gestoras dessa cidade, é ser, de uma certa forma, né, essa assistente, essa pessoa que acolhe e que sabe, de alguma forma, como agir e levar nos órgãos necessários e possíveis e impossíveis, porque muitas vezes a gente vai para o impossível, como está acontecendo agora na pandemia, né, e aí eu fico muito feliz em saber que a Nadir está ali, está lutando, está batalhando por nós lá dentro da Câmara de Vereadores, e que isso é o que traz a importância para a nossa vida. Mas vamos lá, vamos para o nosso diálogo. Eu e a Nadir tivemos uns problemas técnicos, vocês viram? Oi, fala, amor. Só para dizer que o pessoal de Mato Grosso está acompanhando a nossa live, tá? Isso é muito bom, do Quilombo de Mato Grosso. Olha, que legal, muito bom mesmo. Gente, eu tive um problema técnico, meu celular caiu, estava acabando a bateria, a Nadir também teve um problema, mas isso acontece, é ao vivo, né? Então, isso sempre vai acontecer. Vamos lá, vamos para a sequência, então. Agora nós vamos dialogar com uma pessoa que eu sou muito fã, ela sabe disso, eu sempre falei muito isso para ela, não tenho por que dizer que não. A nossa assistente social, então, a Carol, né, eu sempre chamo ela de Carol, é muito difícil eu chamar ela de Carolina Cerveira, mas eu chamo ela de Carol Cerveira, sempre foi assim, há muitos anos, e aí eu quero te pedir para te dar a tua saudação inicial, Carol, mas antes disso eu quero te fazer uma pergunta, já vou deixar a pergunta para te desenvolver com nós, tá bom, Carol? Então, o SUAS, isso tudo é o que eu tenho de informação, né? Então, vamos lá. O SUAS foi criado para enfrentar desafios dentro de uma política social. Para você, o que o SUAS implica direta ou indiretamente na vida das nossas mulheres? A nível Brasil, a nível mundial, mas principalmente aqui em São Leopoldo, nossa diretora. Pode falar um pouquinho? Posso, sim, um pouquinho compartilhar, né, da experiência, né, das trajetórias que a gente vem trilhando aí nestes anos, com vocês, inclusive, né, acho que retoma, assim, a minha saudação especial para a Margarete e para o Fábio, né, que são os nossos secretários aí também nos acompanham, mas eu não queria deixar, assim, passar em branco. A gente está vivendo um momento, assim, crítico, né, em função da pandemia de coronavírus, né, e a gente, entrando um pouquinho também no assunto do SUAS, né, nós, trabalhadores e especialmente trabalhadoras, porque somos uma maioria, né, que sustentamos o sistema de assistência social, nós estamos altamente expostos e expostas, né, no nosso dia a dia. Então, eu queria, assim, iniciar minha fala fazendo memória da Lucirene, que é assistente social, que era presidenta do Conselho de Assistência Social aqui de São Leopoldo e faleceu em dezembro, né, de 2020, em decorrência, né, de Covid-19. Então, acho que sempre é importante, quando a gente vai para a roda, né, para as rodas de conversa, de construção, a gente trazer as nossas ancestrais, como disse a Nadir, e as companheiras que nesse momento nos sustentam também e nos apoiam e nos ensinam e com quem a gente compartilha no dia a dia os nossos desafios, né? Porque nós trabalhamos numa política que atua vamos dizer assim, que com o povo que é mais excluído, que é mais maltratado, né? E dentro dessa parcela somos nós as mulheres, né? Que aí formamos essa grande maioria. Então, eu queria, assim, iniciar minha fala trazendo também essas companheiras todas que trabalham conosco ali na secretaria, que estão todos os dias aí nesse enfrentamento diário, no enfrentamento, inclusive, dos seus próprios medos, né, para estar aí na linha de frente, né, atendendo a população, e em especial a Lu, né, que foi uma companheira valorosa, guerreira, né, e que acabou perdendo a vida aí no final do ano passado por conta do coronavírus. Então, acho que sempre é importante a gente trazer essa memória, né, dessas companheiras que estão aqui conosco ainda, né. Queria dizer, então, que o Sistema Único de Assistência, a Nadir já nos disse, né, ele foi ali implantado, criado em 2005, e ele é um sistema que prevê, assim, ações, cuidados, atenções,
benefícios, programas, projetos para reduzir e prevenir as situações de vulnerabilidade, né? Então, ele é muito amplo, ele prevê um grande conjunto de ações, e ele é, vamos dizer assim, estruturado, ele é composto por uma maioria feminina, uma maioria de mulheres, sejam as mulheres que acessam, né, que precisam da política de assistência social para garantir a sua sobrevivência ou o seu melhor viver, seja pelas mulheres que são as trabalhadoras, que somos a grande maioria em todo o Brasil, né, que estruturamos aí o fazer dessa política, seja através das gestoras, das conselheiras de direitos. Então, assim, dizer que é uma política fundamental, né, e que, ao mesmo tempo, desde o seu início, ela teve, assim, momentos de auge, vamos dizer, não chega a ser um auge, mas um momento, assim, de mais, um pico, assim, de produção de mais qualidade de vida para as pessoas, de mais distribuição da renda, de mais programas sociais para compreender a dinâmica da população e melhor responder aos desafios de cada localidade, de cada território, né? Eu acho que é importante dizer que o SUAS, e fazer o link com a educação social, né? O SUAS, ele prevê todo esse conjunto de ações a partir da realidade dos territórios, né, dos lugares onde as pessoas vivem e das famílias, das comunidades e das pessoas. E eu acho que, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa de dados, a gente precisa, né, de informações que vêm oficiais, mas a gente também precisa estar presente, vivos, atuantes nos territórios. E aí eu acho que o papel da educação social, para além do papel do educador e da educadora sociais, que são fundamentais também, né, trabalhadores fundamentais na política de assistência, mas essa compreensão de que a gente precisa construir programas, projetos e uma política a partir da dinâmica e da realidade social, essa é uma premissa, assim, é um conceito importante da educação social que a gente tem que se valer enquanto política de assistência social para estruturar as nossas ofertas, os nossos atendimentos, a nossa relação com a população, né? E aí eu queria dizer, assim, que a gente tem desafios importantes, assim, ao pensar a política de assistência social, sob também esse recorte de gênero, porque eu acho que a gente ainda está muito distante de pensar a política, a gente ainda pensa a política de assistência social num nível mais macro, né, e lutando para não perder as conquistas que tivemos, porque nesse momento a gente vive, né, sob um bloqueio, por exemplo, de recursos, né, então a gente acaba que tem que juntar as forças para não perder a política macro que foi construída, mas a gente tem muito a avançar ainda no que se refere a poder pensar essa política sob recortes, né, de gênero, de raça e etnia, sob a perspectiva, por exemplo, de quem tem pessoa com deficiência, quem vive em situação de rua, né, então, esse eu queria destacar, assim, como um desafio para nós, porque as políticas, de modo geral, por exemplo, pensando no programa Bolsa Família, que é um programa importante, reconhecido mundialmente, né, assim, por todo o seu alcance, por tudo que conseguiu produzir na vida das mulheres, especialmente porque as mulheres são a grande maioria das beneficiárias, né, do programa Bolsa Família, mas o quanto a gente precisa avançar ainda para que políticas como essa, programas como esse, consigam promover, de fato, a emancipação das mulheres, a desconstrução de uma superresponsabilização das mulheres em relação às suas famílias e às suas comunidades. Então, acho que a gente precisa avançar nessa perspectiva, assim, de também contemplar os recortes, né, de gênero, raça e etnia, dentre outros. Acho que também a gente tem um desafio importante nesse momento e que é, assim, travado por nós como uma luta, né, que é de estruturar e garantir aquilo que até o momento foi construído, né, do SUAS enquanto uma política de proteção social.
Esse é um avanço importante, mas que a gente tem vivenciado retrocessos fortes, né? E que a gente, nesse momento, assim, tem sido chamado a fazer quase que uma contenção física, assim, né? De linha de frente, assim, para não perder as nossas conquistas. Ocorre que, muitas vezes, essas nossas lutas para não perder aquilo que já alcançamos ocorrem num nível muito micro, né? Acho que é um desafio a gente conseguir se linkar e se concatenar com mulheres e com trabalhadores do país todo para a gente não perder essas conquistas. E principalmente nesse momento, né, em que a gente se depara com um Estado, em nível federal, principalmente, né, que não tem defendido a vida, né, e nós, enquanto política que prevê a proteção social, precisamos lutar diariamente, né, pela defesa da vida e pela defesa de muito mais, mas nesse momento a gente está voltando quase que para uma estaca zero, né, que é de defesa da vida, de defesa do acesso à alimentação, do acesso à renda, por exemplo, do que se refere a todo o debate sobre o auxílio emergencial, né, renda básica, acesso à renda, especialmente para as mulheres, né. Um outro desafio, me parece, assim, que é a invisibilidade e a falta de financiamento, né, da política de assistência social como um todo. E aí a gente fala, né, a gente vive num país e num sistema socioeconômico, né, que explora a vida e o trabalho humano, né? E a gente, enquanto proteção social, enquanto secretaria, política de assistência, a gente acaba que trabalha, assim, com aquilo que é a maior degradação, muitas vezes, né? Que é resultado desse sistema econômico altamente excludente, perverso e genocida, né? Então, assim, a gente conseguir se dar conta de que a gente trabalha com esse nível de complexidade e de antagonismo, inclusive, né, enquanto política pública que compõe um Estado e que tem esse viés, né, assim, de que não é de defesa da vida, conseguir construir estratégias para a defesa da vida, defesa da democracia, de não perder aquilo que é direito humano e direito social, hoje acaba sendo um desafio, assim, fundamental. Eu marquei um outro desafio importante, assim, para a gente pensar, que é romper com as desigualdades de gênero internas dentro da nossa própria política, né, assim, quanto em nível para fora, externo, né, a gente conseguir provocar a sociedade, seja nas nossas práticas internas, entre trabalhadores, dos trabalhadores com a população atendida, né, com os usuários e as usuárias do SUAS, bem como provocar a sociedade que a gente vive a desconstruir, né, a música dizia, né, tudo que não nos define, né, bom, hoje ser pobre, ser morador de uma região, ser usuário do Sistema Único de Assistência define muita gente e coloca muita gente num determinado lugar, nessas relações de poder que a gente vive, né? Então, como é que a gente consegue desconstruir isso e, ao mesmo tempo, também construir uma visão de que, sim, nós temos algumas definições comuns. Nós somos trabalhadores e trabalhadoras explorados, que não estamos de acordo com esse sistema, né? Então, a partir dessas coisas que nos definem, também a gente poder construir algumas lutas, né? E, por fim, assim, a gente poder, cada dia mais, construir uma política com dinâmicas e com um funcionamento que seja, de fato, assim, gerador de acolhimento, de uma visão crítica também da sociedade, que consiga produzir, assim, esse conceito que a gente fala de emancipação, né, de autonomia, mas que isso, de fato, se construa, e a gente sempre fala isso, né, que a educação social também é isso, né, desde que a pessoa coloca o pé, coloca o pé lá dentro do portão do CRAS, né, até a hora que ela sai e que se conclui o atendimento dela, em todo esse processo a gente precisa garantir, né, acolhimento, emancipação, empoderamento, uma política de fato inclusiva, né, propositiva,
que compreenda as raízes, né, das famílias, das comunidades, da cidade, dos territórios, né, e a partir disso consiga, então, promover novas práticas. Eu acho que a gente tem muitos desafios, muitas conquistas, né, mas eu gostaria de sinalizar esses desafios, assim, porque eu acho que é a partir deles que a gente também se lança a pensar em como melhorar, como evoluir, como, de fato, se envolver enquanto mulheres nessa coletividade, assim, de quem trabalha na gestão, de quem está sendo atendido, de quem está nos outros espaços e enxerga também essa política, né, e as nossas práticas para a gente evoluir, para a gente conseguir se construir de um jeito cada dia assim mais qualificado, mais crítico, né, avançando mesmo para de fato alcançarmos essa sociedade que a gente espera, né, esse mundo novo possível, ou esses mundos novos possíveis, porque eu acho que não é um só, né, tem uma diversidade, então a gente poder avançar nesse aspecto. Por hora é isso, depois acho que a gente pode compartilhar um pouco mais. Ótimo, Carol. A gente está com o nosso horário apertado, né? Porque nós temos outras atividades, mas é tão bom, tão gostoso de escutar falando e saber que a gente tem realmente esses desafios e no momento em que a gente é instigado, a gente tem que trabalhar eles dentro de nós, para que a gente possa trabalhar para fora, né? Então, Fernanda, a gente está fazendo um diálogo muito gostoso e eu sei muito bem que nós vamos ser, nossa, blindados agora, brindadas, né? Com uma fala também maravilhosa, porque é isso, quando a gente começa a escutar falar sobre o SUAS e educação social, a gente entra para dentro do assunto, né? Nós, principalmente nós, enquanto mulheres, porque somos essas que, como a Carol falou, a gente é sempre as protagonistas, né? A maior parte, a maioria protagonistas. E a maior parte delas também somos nós, mulheres pardas e pretas, né, Nadir? Então, isso ainda referencia um pouquinho mais. Mas eu quero te escutar, Fernanda, e aí eu quero te dizer assim, antes de você iniciar a tua fala, eu quero te fazer uma pergunta. E essa pergunta, eu custei na formulação, entrei de um lado, entrei do outro, e aí a gente chegou nela, mas chegamos nela também num consenso. Entre parênteses, construção social da mulher na história. De que forma podemos, Fernanda, trabalhar políticas públicas de assistência social para a construção de uma emancipação? Ela parece uma pergunta, assim, muito, né, ampla, mas eu tenho certeza que você vai conseguir desenrolar ela muito bem, até porque estamos falando com uma doutora, uma mestra aí, vamos lá, uma mestra, né? É isso? Liga teu microfone, Fê. É um título de mais um estudo, né, que a gente vai fazendo, um estudo, a gente vai acumulando ao longo da vida estudos formais, experiência de vida, né, experiência de base, né, sabedoria, e aprendendo com todos aqueles que, de alguma maneira, passam pela vida da gente, né. A minha reflexão é um pouco mais, ela vai do individual para o coletivo, né. A gente está falando de um sistema único de assistência social, que é uma política pública garantidora de direitos, né, de proteção. A gente vive num país em que a sua maioria são mulheres, mulheres pardas e pretas, né, o sistema único de assistência, e aí estou para dizer, talvez, que boa parte das políticas públicas tem como base as mulheres como trabalhadoras, né? E tem como base de atendimento as mulheres, né? E aí essas mulheres que a gente está falando, que estão lá na periferia, enfim, que estão vivendo todo esse atravessamento, né, da desestrutura das políticas públicas, mas também, né, da pandemia. E aí eu penso num processo reflexivo maior e que eu quero trazer aqui para a gente fazer enquanto mulher, né? A gente, enquanto trabalhadora, seja no SUAS, seja onde eu estou, hoje eu não estou diretamente no SUAS, mas eu trabalho com alta complexidade, eu só trabalho com crianças que estão acolhidas com a rede do SUAS e a rede de saúde, né? E eu trabalho na perspectiva de que mulheres não percam os seus filhos por destituição,
do poder familiar, e eu me pergunto, qual é a minha contribuição, né? Qual é a nossa contribuição enquanto mulher nesse espaço de trabalho, né? Nesse espaço de família, nesse espaço social, nos espaços sociais aos quais a gente transita, né? E aí eu me dou conta que muitas vezes a gente está lá enquanto trabalhadora, né, atendendo essa mulher, acolhendo essa mulher, pensando perspectivas, né, de uma emancipação, de um acesso a um direito, né, nos espaços que a gente está, e muitas vezes a gente desconhece quem somos. Nós desconhecemos a nossa própria história, nós desconhecemos a nossa ancestralidade, nós desconhecemos a história que contam sobre a gente, né? E a gente vai se forjando nessa história e não vai se dando conta que ela vai nos construindo e a gente vai se moldando a ela. Né? Então, o primeiro convite que eu faço aqui para a gente poder discutir educação social dentro de uma política pública que é feita de, para, com mulheres, é que a gente possa se refletir enquanto mulher. Né? A gente está aqui falando do dia 8 de março, a gente está aqui falando de lutas importantes do século XX que alteraram significativamente o nosso curso enquanto mulher, mas a gente esquece de olhar muito mais para trás, muito mais para trás. Né? Nem sempre fomos oprimidas, nem sempre fomos coordenadas, condenadas, culpabilizadas, vitimadas do patriarcado, né? Antes disso, nós éramos vistas como outras mulheres. Mas, ao longo e com a instituição do patriarcado, vai se criando um discurso sobre nós e que a gente desconhece. A gente desconhece o que vem antes disso, que vem lá da nossa ancestralidade, e a gente desconhece, inclusive, a história atual de quem somos. Né? Então, a gente está lá trabalhando com essas mulheres e muitas vezes não nos entendendo, não entendendo a nossa trajetória, não entendendo o nosso processo histórico enquanto tornar-se mulher, né? Que a Beauvoir vai falar, né? Porque não nascemos, tornamos a partir de um processo histórico, sim, de construção de identidade enquanto mulher, e a gente não está lá fazendo esse resgate. Né? Se a gente fosse olhar, e aí eu recomendo aqui, desde já, que quem tiver aí acesso, que puder acessar 2 livros que, para mim, são, neste momento, essenciais para a gente olhar para isso. Né? Um deles é Mulheres que Correm com Lobos, né? Eu sei que está muito em voga, o pessoal, muita gente já leu. Ele vem falar dessa mulher que era forte, selvagem, dona de si, né? Empoderada em diversos momentos, que fazia e que era quem, de alguma forma, conduzia o processo histórico. Né? E ela vem sendo desconstruída. Nós fomos sendo desconstruídas ao longo da história. E aí um outro livro que eu recomendo aqui é A Cama na Varanda, da Regina Navarro Lins, que vai nos mostrar ao longo dessa história como a gente foi desconstruído e os discursos que nos desconstruíram. Né? E aí a gente foi sendo desconstruída, a gente foi sendo oprimida, violentada de diversas maneiras. Tem momentos da história, né, em que a gente foi comparado pela igreja ao pior do que podia existir. Isso é um discurso forte construído sobre nós. O discurso da medicina construído como eram nossos cérebros, como era a nossa estrutura física, corporal, mental. Isso é muito importante, né? E aí, assim, discursos culturais. Né? Então, por exemplo, na Idade Média, estupro coletivo era uma coisa natural. E a gente vem perguntando de onde que essas coisas surgiram. E da onde que a gente vem lutando do século XX para cá contra isso. Né? Hoje a gente vivencia estupro coletivo, e isso muitas vezes é, sim, validado por muitas pessoas e por muitas mulheres. Esse é o nosso grande desafio. É a gente se conhecer enquanto sujeito mulher, numa sociedade que nos construiu, aliás, entre aspas, construiu, né? E o quanto a gente toma como estratégia fazer essa reconstrução. E aí eu faço um convite aqui para a gente se refletir quando sair daqui. A gente conhece de fato essa história, a nossa história, a história do ser mulher neste mundo, para a gente entender em que contexto a gente se encontra e por que estamos aqui lutando. E aí ontem eu vi a Regina falando uma coisa que para mim é muito importante, né? Que 2 motivos para a gente não ser feminista. 2 motivos. Um, a gente desconhece totalmente a história,
totalmente a nossa história, ou a gente não se importa com outras mulheres, que outras mulheres e nós, não outras, nós continuamos a ser oprimidas, espancadas, violentadas, e todo dia eu tenho certeza que cada uma de nós aqui passa por alguma situação no seu dia em que é desconstruída, né? Em que é oprimida, em que é violentada de alguma maneira. E o que a educação social tem a ver com isso? A educação social e popular, que está dentro das comunidades, o CRAS. E aí, hoje, eu penso o quanto, né, talvez a gente pudesse ter colocado na linha de trabalho dos CRAS, dos serviços, da política do SUAS, por exemplo, essa educação social e popular forte, que não tem que ser do educador, ele tem que ser do ser humano, ele tem que ser de mim, enquanto trabalhadora mulher, assistente social, psicólogo, sociólogo, ele tem que ser da gente. Antes de ser tudo isso, a gente é ser humano, antes de ser técnico, a gente tem que ser educador social e popular. A gente tem que estar lá no meio e tem que estar entendendo esses processos históricos, inclusive o nosso. Porque a gente está lá fazendo isso e a gente desconhece. E eu acredito que quando a gente desconhece essa potencialidade de quem somos enquanto mulher, na sua trajetória histórica, a gente não consegue fazer um processo de estar de um lugar do outro, né? Que é um lugar difícil, mas não consegue fazer um processo de não julgamento, de não fiscalização em algum momento, de não estar na ponta culpabilizando essa mulher por ser usuária, né? Por não conseguir um trabalho, por não ter dente, por ter 5 filhos. A gente faz isso na política pública de assistência, a gente faz. Eu não estou falando de São Leopoldo, eu estou falando do Brasil, a gente faz. Né, eu recebo hoje, o meu processo hoje é dentro do tribunal, é um lugar extremamente frio, é um lugar extremamente hierarquizado, e eu trabalho junto do SUAS, e eu me dou conta do quanto a minha prática de ter passado por um lugar como o SUAS faz diferença dentro de um espaço como esse. O meu laudo, a minha perícia não sai sozinha. A minha perícia é um conjunto de uma discussão de rede de acompanhamento dos casos. A gente tem feito um processo de reverter a destituição do poder familiar, por entender o processo histórico dessa mulher dentro de um processo histórico da falta do Estado enquanto política pública para ela. E aí a gente vai culpabilizar que não acessou um CAPS, que não acessou um CRAS, que não acessou... Muitas vezes não, os serviços estão desestruturados, né? Enquanto política pública. E aí quem está lá, aí eu fico me perguntando, e aqui é um desafio que eu vou deixar para nós enquanto gestoras de política pública também, né? O que nós estamos fazendo pelas nossas mulheres trabalhadoras? É elas que a gente tem que cuidar e reforçar, para que quando elas estejam cuidadas e reforçadas nesse processo que eu venho fazendo de reflexão profunda de quem somos, é que a gente consegue trabalhar disso para fora, né? Do CRAS extremamente está naquela ponta na educação social do acolhimento, né? Mas a gente precisa ser acolhida, a gente precisa se ver. E aí eu estou dizendo que a gente tem política condicionada, a política do SUAS, ela é muito bem pensada, mas muitas vezes na ponta a gente torna ela uma política condicionada, né? Uma política que o cidadão acessa ser. A gente tem um condicionamento e a gente não trabalha, e isso eu vou dizer do meu processo de estudo das políticas públicas no geral, a gente tutela o sujeito. A gente muitas vezes no atendimento, a gente não diz o que a gente diz o que o sujeito tem que fazer. Não é na partir da reflexão do que ele vai fazer, ele não é partícipe daquilo. Ele entende como uma porta de entrada que eu entro e pego algo. Isso não é meu. Quando eu entendo que isso não é meu, a comunidade não é minha, o espaço não é meu, eu não estou protegendo, eu não estou junto, eu não estou cuidando. E aí eu acho que parte da gente se olhar enquanto mulher e da gente se reconhecer nesse processo. Da educação social está na gente também, né? Da gente poder estar cuidando das nossas trabalhadoras, da gente poder estar entendendo, muitas vezes, se sim, elas estão compreendendo o lugar que elas ocupam, né? Quantas vezes no dia, e aqui eu estou falando de todas nós, Carol, Fernanda, Nadir, Janaíne, todas que estão participando, quantas vezes no dia a gente fala de alguma colega sem querer, de alguma mulher sem querer, né? Se a gente fala que é louca, se a gente fala que não é competente o suficiente, que a gente fala, olha, a gente já presenciou brigas entre mulheres, né? Porque o machismo, porque o patriarcado está tão enraizado e a gente precisa desconstruir isso primeiro,
para construir e pensar um acolhimento nosso e do todo, e das mulheres. E eu acho que esse talvez seja o canal de quando a gente começar a se construir, porque a gente parte do princípio que quem está na esquerda e quem está nas políticas públicas já conhece essa história, já se desconstruiu, já é feminista, né? Já está na defesa incansável. Não é assim. A gente faz um concurso, o concurso a gente tira uma nota boa e a gente entra. O concurso não avalia o concurso, os processos seletivos do serviço público não avalia quem somos enquanto sujeito, com a nossa caminhada, avalia a pontuação que a gente teve. E aí a gente vai ter no serviço público diversos, como dizia o Charles, o Charlito, diversos perfis que talvez nem se encaixariam num trabalho como aquele. Para mim, a base do SUAS tem que começar pela humanização do SUAS. A gente não trabalhou com humanização do SUS para trabalhar de uma forma antirracista, né? Para trabalhar de uma forma efetivamente, gênero, mulheres, e reconhecer quem se reconhece enquanto mulher, não quem nasce biologicamente mulher, né? E aí a gente tem uma gama de personagens para falar aí, e que a gente muitas vezes não abarca na política pública também do SUAS, né? E aí eu penso que a educação social tinha que ser a base da educação social e popular, né? Tinha que ser a base dos nossos processos de formação e educação dentro do Sistema Único de Assistência, dentro das políticas públicas, né? De pensar uma humanização da política pública. Porque o fato dela ser realizada na ponta por pessoas, principalmente por mulheres, não garante isso se nós não desconstruímos os nossos processos internos, né? As nossas amarras internas. Então, eu queria só finalizar rapidinho com uma fala desse livro que é lindo, A Ciranda das Mulheres Sábias, também, da Clarissa Pinkola Estés, que é quem escreveu Mulheres que Correm com o Lobo, e ela diz assim: por elas, por todos os corações peregrinos que sempre possam se encontrar e não passar sem se ver, mas que permaneçam perto umas das outras e que se fortaleçam, e com isso fortaleçam os perímetros e portais do mundo da alma confiados à sua guarda. Que nós possamos ser isso, né? Que nós possamos nos fortalecer, que nós possamos ser a guarda da outra, que nós possamos ser acolhimento, que nós possamos ser ponte, né? E uma escuta verdadeira de quem se identifica nessa luta diária de ser mulher. Gratidão, gurias. Obrigada. Meninas, estão me escutando? Sim? Tive mais um probleminha técnico, né? Mas tudo bem, isso acontece. Eu achei que meu telefone estava carregando e ele acabou morrendo. Mas assim, meninas, eu escutei a fala de vocês, me desesperei quando caiu aqui, né? Agora, vamos combinar que todo esse nosso diálogo dá um gostinho de quero mais e continuar falando, né? Pena que o nosso tempo é curto. E eu acho que esse tipo de diálogo a gente não tem que ter só no mês de março. Essa é a minha percepção. Eu acredito que a gente precisa ter sempre, sempre. E é uma temática que envolve a nossa vida geral, a nossa vida enquanto mulheres, enquanto cidadã, enquanto gestoras, enquanto educadoras. E aí eu vou dizer para vocês, infelizmente o nosso tempo está batendo, eu estou com o coração super apertado, porque eu queria muito continuar esse diálogo. Vou dizer para vocês que hoje, pela primeira vez do tempo que faço parte da religião de matriz africana, é a primeira vez que eu visto preto e coloco o meu símbolo, a minha guia, a minha proteção em cima do preto. Mas isso hoje eu estou fazendo por todas as mulheres que perderam a vida, por todas as famílias que estão enlutadas, e eu tenho certeza que o nosso sagrado entende desta forma. O meu sagrado, a minha ancestralidade diz que nós precisamos lutar e lutar pela vida. E eu tenho certeza que nós, mulheres, somos as protagonistas disso. Porque, na verdade, é isso que a gente demonstra para as pessoas. E para que a gente possa, afinal das contas, somos mulheres, né? Se não vem de nós somos a grande maioria, e o restante são nossos, né? Saíram do nosso ventre.
mas para que a gente possa, então, dar encerramento, eu vou convidar, então, vou fazer uma inversão de falas, né? Vou convidar a Carol para que possa fazer, então, suas considerações finais de encerramento, com muita tristeza, porque eu queria continuar falando aqui com vocês, mas as considerações finais de encerramento, depois, então, a gente passa para a Fernanda, e para finalizar, a nossa vereadora Nadir, e aí, sim, nós vamos encerrar a nossa live com uma proposta de que nós vamos voltar com encaminhamentos, e aí eu estou fazendo uma proposta para vocês, que a gente possa voltar com encaminhamentos, e uma proposta, então, de a gente poder trabalhar também diretamente, mesmo que seja online neste momento, mas diretamente dentro de tudo que a gente conversou hoje, e talvez mudando algumas formas de chegar nas nossas mulheres. Vocês concordam? Concorda, vereadora? Então, tá bom. Vamos lá, Carol? Podemos partir para o encerramento, então? Sim, eu vou ser muito breve. Dizer que a Secretaria das Mulheres vai contribuir com um momento de formação para nossas equipes, né, da Secretaria, no dia 19 de março, justamente para discutir esse tema, né, essa pauta, que é... Ai, deixa eu desligar, meu celular está tocando aqui. Que quais as perspectivas e potencialidades que nós, enquanto trabalhadoras e trabalhadores do SUAS, né, temos para poder desenvolver um trabalho que, de fato, né, seja protetivo e emancipador das mulheres e não reprodutor de desigualdades, né. Então, dia 19, a gente vai ter esse momento nosso também de formação dentro do mês da mulher, para a gente também se provocar, né, e desconstruir nossas práticas que, por vezes, são tão reprodutoras, né, dessas desigualdades, né. Então, eu queria, assim, muito brevemente, assim, terminar afirmando, né, a importância da nossa luta pela vida, pela proteção social, a luta pelas políticas públicas e políticas públicas através do Estado, né, que isso também garante proteção à vida, né, afirmar o necessário rompimento, né, dessas práticas que reproduzem desigualdades sociais de gênero, somos todos, né, acho que todas convocadas a isso, né, e a luta pela humanização, né, pela acolhida e pelo cuidado através do SUAS, do Sistema Único de Assistência. E assim como eu iniciei a minha fala trazendo a nossa companheira Lucirene, né, eu quero terminar a minha fala trazendo para essa roda aqui as mulheres do grupo Sonhos e Sabores, né, são as mulheres lá da ocupação Steigleder, que junto com outras tantas mulheres estão se desdobrando, né, para dar conta, assim, da sua sobrevivência, da sua organização enquanto moradores de áreas de ocupação na cidade, né, e elas, de forma tão bela, têm conseguido desenvolver esse trabalho, né, que é a produção de pães, de alimento, né, e também de sonhos, e de tanto mais que vem acontecendo ali na ocupação Steigleder e em outras ocupações também. Então, queria trazer elas para essa roda aqui também, para a gente poder se engrandar, né, a gente poder dar mais corpo para essa roda e para os passos futuros e para todos os desafios que a gente tem pela frente, que são muito grandes, mas também nós somos grandes, somos fortes. Um abraço muito grande a todas vocês, a todas as mulheres que nos acompanham e aquelas com quem a gente trabalha e convive também nas nossas lutas diárias. Bom, eu vou inverter aqui, a Fernanda, a gente está tendo oscilação na internet, mas eu vou inverter, vou pedir para a nossa vereadora Nadir fazer as considerações finais dela, porque ela tem uma outra live que nós também vamos participar, já vamos lá, vereadora, porque esse mês ele está assim. Tá bom, vereadora? Faça suas considerações finais, então. Então tá. Gente, desculpa pelo atropelo, tá? Só que eu faço parte da outra live, eles já estão me chamando na sala. Mas eu não poderia deixar de parabenizar a Secretaria, a CEPOM, por essa maravilhosa live, né? Muito bem conduzida pela Janaína. Dizer que foi um prazer, Carol e Fernanda, não dividir, né? Mas compartilhar com vocês esse momento importante e dizer, sim, que a nossa luta é árdua, que a nossa luta continua, o meu gabinete fica extremamente à disposição, inclusive nós temos um projeto de vacinação
o pessoal do SUAS, tá, que já foi protocolados, não desvalorizando nenhuma equipe, mas por saber da importância do SUAS. Então, a gente protocolou um projeto que os profissionais do SUAS entre também na prioridade da vacinação, tá? É um projeto que está saindo do meu gabinete, no qual eu faço muita questão de defender. Agradeço muito a participação, agradeço muito o que eu aprendi, o que eu ouvi, né? Fico muito contente, agradeço de coração. Vereadora Nadir, com o gabinete disponível, e, por favor, me desculpem, mas eu tenho que correr, não vou poder ouvir a fala, então, da Fernanda. Fê, fica o meu abraço, Janaína, Carol, uma boa noite e obrigado por ter me proporcionado esses momentos maravilhosos. Um grande abraço. Abraço. Vai lá, vereadora. Obrigada. Então, Fê, agora partimos para as nossas considerações finais. Quero já dizer que para mim foi um prazer te escutar. Nossa, eu estava com muita saudade de te ouvir falando assim. Como eu disse, eu sou uma fã, né, do trabalho da assistente social e do SUAS. E aí eu quero te pedir para te fazer tuas considerações finais e depois a gente encerra todas juntas. Pode ser? Claro, eu quero dizer da minha gratidão pelo convite. É muito bom poder falar de SUAS. É uma política que eu aprendi a amar com o Charles, foi quando eu conheci. Né, já tinha atuado antes, mas não nessa perspectiva, né? E hoje eu estou num outro espaço, mas quero disponibilizar esse espaço também, no sentido de poder fazer parcerias de rede aqui. A gente tem uma assistente social única só aqui no Tribunal em São Leopoldo, né? Que é a Adri, mas que a gente vem construindo com ela parcerias de pensar coletivamente, junto com os acolhimentos, junto com os SUAS, nessa potencialidade de acesso aos direitos via o tribunal. Então, acho que é bem importante, né, da gente começar a fazer esse link de trazer o judiciário para fora, né, para dentro dos espaços da rede. Eu gosto de participar dos espaços da rede de Porto Alegre, né, a potência se torna muito... Quando a gente vai para uma audiência, a coisa já está construída coletivamente, né, e sempre promovendo as mães, mulheres, né, na sua maior visibilidade. Então, da minha gratidão de estar do lado da Carol também e da Nadir, foi, assim, poder voltar e falar um pouquinho, né, do SUAS para o SUAS. Fico super à disposição das coisas que eu tenho estudado, que eu tenho visto, né, de também deixar à disposição da Secretaria de Política para as Mulheres e do SUAS, como sempre, né, Carol, do que precisarem de mim, estou disponível aí. Gratidão, que bom ter a companhia de todas as meninas ali, ó, as pessoas que participaram, que colocaram coisas no chat. Fiquei muito feliz também de ver vocês. Muito legal. Muito legal, meninas. E eu lembro de ti, Janaína. Bom. Então tá, agora eu fiquei feliz. Agora fiquei um pouquinho mais tranquila. Eu digo, não, a Fernanda não lembra de mim. Bom, mas tem muitas pessoas que não estão me reconhecendo, né, Fernanda? Porque eu cortei o cabelo e eu tô com o cabelo bem curtinho. E aí as pessoas levam um susto. Mas que bom, né? Às vezes a gente precisa também mudar um pouco. Gente, meninas, eu só tenho a agradecer. Eu estou muito feliz. Eu iniciei a minha vida na gestão pública, eu digo, enquanto gestora pública, né? Porque eu já trabalhava na Câmara por muito tempo, mas dentro da gestão pública, no Executivo, eu iniciei dentro da Secretaria da Mulher. E para mim foi uma experiência muito grande, que foi aí que eu tive acesso a todas as outras políticas, né? E é por esse motivo que eu conheço vocês, é por esse motivo que eu me apaixonei mais ainda pela política de assistência social, e eu só tenho a dizer para vocês gratidão mesmo pelo esforço de vocês, por vocês estarem na linha de frente. Eu sei, Carol, tudo que nós estamos passando, a gente programou aí algumas ações, né, onde a gente conseguiu chegar às famílias, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a assistência social, ela está com isso muito direcionada a ela própria, né, da assistência social, e que acaba tornando as nossas trabalhadoras e trabalhadores linha de frente e colocando, enfim, como toda a saúde, também colocando os filhos e família em risco. Eu só tenho a dizer para vocês, gurias, que tudo isso que a gente está passando está trazendo dor, como aconteceu da Lucy, está trazendo aprendizado, e eu espero que o ser humano realmente aprenda com tudo isso, que está difícil, mas também está trazendo, para mim, enquanto pessoa, uma reflexão de empatia cada vez maior, olhar ao lado, ver quem é, ver ao seu redor,
e nunca, 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 nunca esquecer que nós não somos onipotentes, nós precisamos uns dos outros. E aqui eu quero dizer para vocês, gurias, que eu só tenho gratidão, gratidão por essa live, gratidão por a gente estar juntas, gratidão sempre por termos um governo em São Leopoldo, que eu gostaria que tivesse em todas as outras cidades, igual do Arivanazzi, né, que preza pela vida, olha pela vida das mulheres, principalmente, e entende que a gente precisa ter políticas públicas direcionadas ao povo mais pobre e às pessoas que realmente precisam, para que a gente possa construir um mundo melhor e dar atenção a todas e todos. Tá bom, meninas? Muito obrigada, e vamos voltar a qualquer momento. Agora vamos para outra live, vamos combinar assim, e aqui eu quero dizer muito obrigada a todas as pessoas que participaram no Facebook. A palavra neste momento é gratidão, e voltamos em outro momento com mais uma live da nossa Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Beijo, meninas! Um abraço grande. Abraço, beijo, tchau.